estão os irmãos na paz do Senhor Jesus? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que com certeza Ele continuará fazendo em nosso favor. Gostaria de pedir para que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, Isaías 40, o versículo 31. Isaías, capítulo 40, o versículo 31, é um versículo bem conhecido. Eu creio que toda a igreja conhece esse versículo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu pediria para que o Jonas abrisse em Mateus 24, 28. Como é que está aí? E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, como já falamos, capítulo 40. E vamos fazer a leitura desse versículo. Eu vou ler e depois os irmãos podem também fazer a leitura. Diz assim a palavra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Toda a igreja pode ler. Amém. Jonas pode ler Mateus 24, 28, isso? A sua tradução aí, vê como que fala. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Aonde estiver o cadáver, ali os urubus se ajuntarão. Amém, os irmãos, podeis assentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fala por intermédio da sua palavra de várias maneiras. E Ele usa a sua criação para mostrar algo que muitas vezes aos nossos olhos passa desapercebido. Na quinta-feira passada nós falamos aqui um pouco sobre duas plantas. Sobre a palmeira e sobre o cedro do Líbano. Quantos ensinamentos maravilhosos o Senhor não nos transmite através dessas duas árvores. Tá? E hoje nós estaremos falando sobre duas aves. A quinta foi sobre planta. No domingo vamos falar sobre duas aves. Porque naquela época o Senhor falava daquilo que existia, do que o povo conhecia. Pensou, o Senhor falando sobre Facebook naquela época? Quem é que vai entender alguma coisa sobre alguma coisa que hoje é tão normal, tão comum para os nossos dias? Vamos falar para Pedro, João, Tiago, falar para os apóstolos, falar para a multidão daquela época sobre a internet, ninguém ia entender nada. Então a mensagem de Deus, Ele falava através de um caminho, Ele falava através de um lírio, de uma planta, de uma rosa, Ele falava através das estrelas, Ele falava através de árvores, e também falava através das aves. E nós vemos aqui na palavra
duas referências mostrando duas aves. Isaías fala da águia, que aqueles que esperam no Senhor são como águia. E nós vemos um outro versículo que fala que aonde tem cadáver tem urubu. Irmãos, duas aves importantes, Deus criou, todas elas têm a sua função. Mas para ensinamento, a sua igreja, ele usa aquilo que ele sabe que tem fundamento. Eu já preguei uma vez aqui sobre a águia e a galinha. Tá? Alguém lembra? Eu falei só uma vez sobre as águias e a galinha. Hoje eu não vou falar sobre a galinha, né? Mas só quero lembrar para os irmãos que eu fui arranhado muitas vezes por galinha, né? Porque criança tem aquela mania, né? Talvez alguns aqui não saibam o que é uma galinha choca, tá? Mas a galinha choca é logo assim que ela ganha os seus pintainhos, ela vira uma fera, ela enfrenta gavião, enfrenta cobra, ela enfrenta qualquer que estiver na sua frente que for mexer nos seus pintainhos. E falando, Deus conhecendo também toda a sua criação, ele faz referência também a essa ave. E quando se fala de proteção, Deus usa essa ave. Ele, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos. Ele é colocar debaixo das asas. Falar de proteção, estamos falando de uma galinha que protege os seus pintainhos. Vê um gavião que é muito mais, né, é perigoso, tem muito mais recursos, né, para uma luta com ela, mas se ela tiver com seus pintainhos, é capaz de dar a sua vida para defender os seus pintainhos. Esse é um exemplo que Deus fala para o seu povo, para a sua igreja, né, usando aí como referência essa ave. Mas hoje nós estaremos falando sobre a águia e os urubus. Irmãos, urubu. Como que é um urubu? Quais são as características dessa ave? Que só em falar o nome, eu sei que alguns irmãos estranham um pouco, né? Urubu, você é um urubu. Mas nós vamos ouvir essa noite a palavra de Deus e depois nós vamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Quando que nós agimos como águia e quando nós agimos como urubus. Amém? Vamos fazer isso? Irmãos, característica do urubu, tá? Nós sabemos que o urubu ele não tem beleza, não tem formosura, né? O bichinho tadinho, né? Ele não tem nenhuma aparência. Mas é interessante observar os seus hábitos, tá? A sua característica. O urubu, ele não olha para a vida. Ele está voando, porque ele também voa, mas em vez dele olhar para o que está vivo, pode ter a vaca mais bonita do pasto. Ele não olha, mas se ela morrer, né, com certeza ele, de olho nela. Tá? Então, é uma característica do urubu. Ele não olha para a vida, mas sim, ele sempre está de olho na morte. Quando fala de morte, irmãos, o pecado gera a morte. Então, muitas vezes, o cristão ou o ser humano, ele está de olho em quê? Né? O que é a nossa carne, de que o homem muitas vezes se alimenta daquilo que normalmente desagrada a Deus, que é aquilo que é pecado. Então o urubu, ele tem essa característica. Ele não olha para a vida, mas ele olha para a morte. A arma
urubu, sabe o que é? Você vê um urubu, quando está numa carniça, eles brigam entre si, e a arma dele é vomitar no outro. Tá? Irmãos, que arma mais desastrosa, né? Vomitar aquela imundície em cima do outro. Irmãos, o urubu, ele tem essa característica. A arma dele é vomitar. E a sua arma? A nossa arma. Quando alguém faz alguma coisa que não agrada a nós, qual é a nossa arma? Não é revidar? O Senhor Jesus falou, se alguém ferir a direita, oferece. É assim que nós procedemos? Carinha que mamãe beijou, né? Não dá não. Irmãos, nós não prestamos atenção, mas devemos ter muito cuidado para não procedermos como urubu. Porque eu creio que ninguém aqui quer ser urubu. Amém? Todos nós, com certeza, queremos ser águia. Mas para isso é necessário olharmos as características de um e de outro. Então o urubu tem essas características, nós não podemos. Quando você revinda a pessoa, a Bíblia diz assim, olha, não pagais o mal com o mal, mas pagais o mal com o bem. Então pagar o mal com o mal é você vomitar. Muitas vezes não para pensar. É como se você estivesse armando, né? E lutando com armas carnais. E a Bíblia é clara quando ela diz que as nossas armas não são carnais. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar dessa forma. E queremos agir como os urubus. Segunda característica do urubu. O urubu, ele só olha para baixo. Tá? É claro, nunca vi, né? Nada morto lá em cima. Então ele está voando, mas o olho dele está embaixo. O que é que a Bíblia nos ensina? Devemos olhar para cima, olhando para o alto, para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas qual é a tendência do ser humano? Olhar para a aparência, olhar, né, para as dificuldades, para os problemas, e esquecemos de olhar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Característica de um urubu é olhar para baixo para visualizar a morte. Um urubu, irmãos, ele não enxerga bem, mas ele tem um faro, como se diz, né? Tem um olfato que ele sente uma carniça a 50 quilômetros de distância. Não diz, mas isso tem a ver comigo? Não, tem irmão que tem uma fofoca. Irmão, e agora? De primeira a fofoca era só no ouvido, mas agora está na ponta dos dedos. Está na ponta dos dedos. É Facebook, é Twitter, sei mais o que. É complicado. Enxerga uma carniça de longe. Tá? Porque fofoca é uma carniça para o cristão. Então, irmão, devemos deixar de lado esse negócio. Deixa esse negócio de urubu para lá. Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, nisto pensais. Terceira característica do urubu. Ele voa em círculo. Você já viu como que é um urubu? Ele só fica voando em círculo, em volta. E ele está ali olhando para baixo, atento. Ele voa em círculo, porque se ele não pegar o odor nessa volta aqui, ele vai dar outra, ele vai pegar. E ele fica assim, ó, em círculo, voando, captando para ver onde tem uma carniça. Não devemos ter muito cuidado.
O cristão, devemos correr a carreira que está proposta. Não podemos ficar dando volta, parado, estagnado no mesmo lugar. O povo de Israel, quando Deus tirou ele lá do Egito, ele deu uma direção, porque no deserto, se ele não coloca aquela nuvem, se não coloca a coluna de fogo, guiando o povo muitas vezes fica voltando, dando volta. Não ia acertar nunca. Então o cristão, nós sabemos que ele não pode ficar só dando volta. Tem que seguir em frente. Ele tem que caminhar a carreira dele que está proposta para ele. Quando nós falamos de crescimento, que nós já falamos aqui esses dias, está falando no sentido, mas agora usando essa simbologia, podemos aprender pela palavra que não podemos ficar parados, estagnados no mesmo local, dando volta em cima do problema, olhando para baixo, ver se tem carniça, como faz os urubus. Não é essa a característica do cristão. Quarta característica do urubu. Depois vamos falar um pouquinho da águia, né? Porque o negócio está pesado, né? Está pesado falar do urubu, né? E muita gente não quer comparar com a igreja. A igreja não foi chamada para ser urubu. A igreja foi chamada para ser águia. Mas devemos ter muito cuidado, porque nós sabemos que o inimigo, ele está aí tentando transformar águia em urubu. Você tem que ser transformado, né, em águia, e nunca no urubu. Uma quarta característica do urubu. Os urubus só andam em bando. Tá? Ninguém vê um urubu junto com outra ave, outro pássaro. Não. O negócio do urubu é em bando. Tá? A gente lembra as palavras que o Senhor Jesus falou? Quando deu ordem para os seus discípulos, ide de 2 em 2. Tá? Pregando o evangelho. Com isso eu não quero dizer, irmãos, que a igreja tem que estar sempre de 2 em 2. Não, para fazer a obra, para pregar, né? Ele mandou ir de 2 em 2. A união, nós sabemos que o Senhor Jesus ensinou. Mas, tratando-se do urubu, nós vemos que eles andam em bando, né, procurando carniça. Eles andam em bando brigando. Não é isso que a palavra de Deus ensina para a igreja. Tá? Então o Senhor, Ele quer que a sua igreja, os que esperam no Senhor, sejam semelhantes às águias. Amém? Agora vamos deixar o negócio mais maneiro, porque chega de urubu, né? A gente fala porque a palavra menciona essa ave, traz essa instrução para nós. Mas vamos falar um pouquinho agora das características da águia. A águia, ela é uma ave fantástica. Ela tem beleza. Ela tem formosura. Ela é forte. Ela é a rainha dos céus. A águia é a mais bela das aves que podemos conhecer aqui na terra. Então, irmãos, a águia, ela tem mais ou menos 1 metro de comprimento, as maiores. Mas as suas asas estendidas dá quase 3 metros. 2,60, 2,80. Então, observe, ela é a envergadura dela é muito maior do que o seu comprimento. Isso possibilita a águia a tirar um voo que ela descansa voando. É o único pássaro que descansa voando. Todos os demais pássaros, eles se cansam. Estão fazendo um movimento. Mas a águia, ela voa, capaz de voar numa altura onde a atmosfera já não é mais tão
não puxa tanto para baixo. E ela, o fato dela estender as suas asas, ela descansa. E ela descansa, e diz os estudiosos, que além de descansar, ela dorme um profundo sono nas alturas. Que belo exemplo, né? Podemos tirar isso para a nossa vida. Voar acima dos problemas dessa vida. Dormir mesmo numa circunstância muitas vezes desfavorável. Mas ali a águia descansa e dorme nas alturas. Outro dia um irmão mandou um vídeo para mim que eu achei interessante. Não sei se foi o irmão Anísio, foi algum conhecido. Mandou um vídeo para mim de um passarinzinho, tá? E ele estava, né, dormindo numa árvore e não caía. Foi você que mandou? E eu fiquei olhando aquele vídeo, e aquilo traz um ensinamento para nós, porque aquele passarinho, ele estava naquele galho, dormindo e não caía. Mas peraí, a pessoa dormir, vai nós agora dormir, pendurado num galho, você não vai acordar no chão, né? Mas o passarinho, Deus criou ele na sabedoria divina. Quando Deus criou o passarinho, Ele colocou como fosse ali um sensor, que quando ele pega no sono, o sensor trava as unhas dele no galho. Ele está dormindo, o sensor está dizendo, olha, você está dormindo. Então, as unhas dele, os dedinhos, trava, ele não cai. Na hora que ele acorda, o sensor, abriu os olhos, o sensor, solta os dedinhos dele. Que sabedoria desse Deus, né, irmão? Não, tem gente que acredita ainda, né, que isso foi a evolução da espécie. Irmãos, é a sabedoria de Deus nas mínimas coisas. Até num pássaro tão pequenino, mas Deus criou e deu a condição para ele dormir lá no galho de uma árvore. E nós, e a sua igreja, será que Deus não ia também fazer algo para que nós pudéssemos descansar nas adversidades? Sim, irmãos, com certeza. Com certeza. É o que Deus quer fazer com que venhamos a descansar nele. É a palavra que nos ensina. Filho meu, dai-me o teu coração. Confia nele. E o mais ele tudo fará. Então, amados, nós vemos que as águias, elas têm esse privilégio de descansar voando e até dormir nas alturas. A igreja do Senhor Jesus também pode dizer isso? Amém? Descansar, dormir, descansando nas alturas. Não importa o que está passando aqui embaixo, a águia está bem protegida lá em cima. Creia que você tem um Deus que te protege. Amém? Segunda característica da águia. A águia, ela voa alto. E é claro que quem está nas alturas pode enfrentar uma tempestade. Quando quando o tempo fecha, sabe o que o urubu faz? O tempo fecha em cima e ele, embica para baixo. Ele voa para baixo e vai procurar abrigo embaixo. A águia não. Quando o tempo fecha, a águia, em vez dela voar para baixo, ela voa para cima. Porque lá de cima, acima das nuvens, acima das tempestades, ela olha para baixo, o sol está brilhando, a turbulência está aqui embaixo, mas ela sabe que aquilo vai passar e ela vai voltar em segurança para o seu rochedo, aleluias. Bom, essa é a característica da águia.
Então a igreja também tem que pensar nisso. Viver essa experiência. Irmãos, as turbulências, as adversidades, com certeza elas virão sobre as nossas vidas. Mas é nessa hora que você tem que esperar em Deus. Tem que confiar no Senhor. Tem que lembrar das águias. Aqueles que esperam no Senhor serão como as águias. Então, irmãos, elas estão acima das adversidades da vida. Essa é a característica, a segunda característica de uma águia. Terceira característica da águia. Ela faz o seu ninho nas rochas. Faz o seu ninho nas rochas. O que o Senhor Jesus ensinou para a sua igreja? Nós devemos fazer a nossa casa na rocha. Devemos estar firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que as águias, elas procuram as rochas mais altas, e lá em cima ela constrói o seu ninho. E nós sabemos que lá de cima ela contempla o que está embaixo e vê e manifesta ali toda a sua grandeza, porque está em cima, tem privilégio. Bom, a visão da águia lá de cima é algo impressionante. O urubu não enxerga bem, não. O urubu diz que ele só sente, o negócio dele é sentir o cheiro, né? Visão dele é péssima. Agora a águia não. A águia, com 3 quilômetros de distância, diz que ela é capaz de ver um comodongo, um ratinho, se movendo. E lá de cima, ela dá aquele voo rasante, em fração de poucos segundos, ela rapta aquele animal. A sua força, diz que ela é capaz de transportar de 15 a 20 quilos no ar. Ela pega coelho, algum animal, né, de pequeno porte, traca ali, levanta voo e sobe lá para o alto da montanha. A águia olha para o que está vivo. O urubu olha para o que está morto. Então o cristão tem que olhar para quê? Olhando para quem está vivo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se o Senhor Jesus estivesse morto, eu não estaria aqui. Não estaria aqui perdendo meu tempo. Mas eu sei que Ele está vivo. Ele vive. Ele vive. E é por isso que nós estamos aqui. Então a águia se alimenta da vida. Lá em cima, ela se sente protegida, olhando tudo que está em sua volta. E tem todo este privilégio de, com a sua força, as garras das suas unhas, né, buscar a sua sobrevivência com uma certa tranquilidade. Então, irmãos, a águia representa aí a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira característica da águia, qual que é mesmo? Primeira característica, ela é bela, é formosa, e ela é o que mesmo? Forte. O que mais? Voa alto, descansa, né, dormindo. E essas são as primeiras características da águia. Segundo, ela voa acima das tempestades, das nuvens, né? Faz os seus ninhos nas rochas. E a quarta característica é a longevidade. A longevidade da águia. Enquanto o urubu dura no máximo aí 5 anos, né? O urubu
a sua média, tá? De vida é crítica, né? 5 anos só. No máximo, aí 5 anos ele morre. Agora a águia, 70 anos. A águia diz que ela pode viver até aí uns 70 anos de idade. Então, a águia, ela tem uma longevidade grande. Ela vive bastante. Tá? Mas é interessante que a águia, para ela viver esse tempo, 70 anos, diz aí alguns estudiosos que estudam aí, a ave diz que ela, quando chega aos 40 anos, ela está baqueada, né? 40 anos, a gente quando chega nos 40 já... Agora você imagina uma ave. 40 anos, a ave, ela sente que já não é mais a mesma. Não, acho que todos nós chegamos um determinado tempo aí que parece que já não é mais o mesmo, né? Então a águia, ela se sente, não sou mais a mesma. E ela tem uma capacidade incrível. A capacidade de se renovar. Mas não estamos falando aqui de algo mitológico. Estou falando algo que tem como base a palavra de Deus. E a águia agora, sabendo que já não é mais a mesma, ela se recolhe na mais alta montanha. E ali ela vai passar por um processo de renovação. Processo de transformação. Oxalá, se todo ser humano olhasse para dentro de si, dissesse, olha, eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado, eu preciso receber algo novo. Todos nós precisamos passar por essa experiência. Mas tem pessoas que dizem, não, eu nasci assim. Aí fica lá que nem a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Cresci assim e vou morrer assim. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, então eu quero ser assim. Muitas pessoas pensam dessa forma. Não tem a capacidade que a águia tem. A águia, ela reconhece que precisa agora dar uma modificada, uma repaginada, né? E diz que quando ela se retira, ela começa ali o seu processo de renovação. O bico, diz que em alguns casos, o bico entorta tanto que ela já não se alimenta mais direito, já não pesca mais direito, já não caça mais como caçava antes. E o próprio bico também muitas vezes interfere, começa a ferir o peito. Então a primeira atitude que ela toma é dar um jeito no bico. Vai até uma rocha e ali começa a bater o bico, quebrar o bico todo. Tá? Irmãos, eu sei que vão falar, irmão, mas igreja não tem bico, mas tem língua. Irmão, tem hora que tem vontade de pegar a língua, né? E ficar lixando numa pedra lá até tirar, muitas vezes, tudo aquilo que está ali já calejado na língua. A Bíblia diz que com a língua nós bendizemos mas também com a língua nós amaldiçoamos o nosso semelhante. Mas não podemos esquecer disso. Devemos ser como a águia. Precisamos de renovação. Renovar a nossa língua, o nosso olhar. Precisamos viver essa renovação na nossa vida. Então a águia, ela passa por esse processo. Diz os estudiosos
que o tempo para uma águia se renovar é de 150 dias. Aproximado aí, uns 5 meses. O primeiro que ela faz é o bico. Depois do bico, quando o bico vai crescendo, se fortalece, ela começa o processo também agora de fazer as unhas, né? Porque a águia sem unha, também tem que dar um jeito aí, e ela começa nas pedras também, tá? Até as suas unhas ficar ali, como se diz, no toco. E agora, as suas penas já não são mais as mesmas, tão grossas. Algumas já detonadas, né, pelo vento. Ela precisa de um bico forte para arrancar também todas aquelas suas penas. E isso demora um doloroso período, 5 meses. Trocando bico, unhas e penas. A gente fica olhando assim. Eu falei, nós não temos bico, mas temos língua. Nós não temos pena. Mas como nós gostamos também de andar. Como nós gostamos de andar em lugares que muitas vezes a gente sabe que não é possível. Nós sabemos que precisamos de penas, precisamos voar, temos os nossos sonhos. O fato é que a águia, ela passa por esse processo. Depois de 5 meses, ela está agora com o bico novo, as unhas novas e as penas novas. Bom, todo o processo da vida da águia é algo extraordinário. Se fosse falar aqui da criação, como que a águia cria os seus filhotes, é algo impressionante, que traz ensinamento para nós. Porque Deus, Ele conhece a sua criação. E na criação da águia, achei interessante, Fernando disse que quando os seus filhotes saem do ninho, e já estão no ponto de voar, diz que ela vai para cima do penhasco, né? E empurra os seus filhotes. Empurra os seus filhotes para eles voar. Mas já pensou se sair voando a primeira vez aí? Mas a águia, ela traz esse ensinamento para nós. Ela empurra os seus filhotes, mas o bichinho sai voando aí de qualquer jeito, né? Como com a asa quebrada. Mas antes dele se esborrachar lá embaixo, ela vai lá e pega ele, leva novamente lá para o topo da montanha e faz a mesma coisa. Pega ele, solta. Eu estou fazendo isso com a águiazinha no carro, sabe? Do mesmo jeito, todo dia, né? Eu vou com ela até o cursinho, tá? E assim, solto ela, mas eu estou de lado, né? Fica brava de vez em quando, né? Fica brava de vez em quando. Mas é minha aguinha. Eu tenho que cuidar dela, tá? A minha filhota. É a minha filhota. É assim a águia também faz com os seus filhotes. Até que eles aprendam a voar sozinho, com segurança. Então a mesma coisa deve ser a nossa vida. Seja na vida espiritual ou na vida em casa com os nossos filhos, temos que ter esse cuidado. Se todo pai de família tivesse esse cuidado, com certeza, muitos que hoje estão no crime, estão andando por caminhos errados, com certeza teriam evitado. Mas muitas vezes vê criança com 12, 13 anos andando sozinha na rua. Não é esse o modo que Deus ensinou para nós criarmos os nossos filhos. Um exemplo aqui, né, lembrando da criação da águia, olhando para a criação da águia.
Bom, voltamos então aqui. A águia. A águia, agora com o bico reconstituído e pronto agora para atuar. Irmãos, ressentimento. Muitas vezes, quantas pessoas estão aí com o bico do ressentimento, tá? Também com problema. Pessoas ressentidas, pessoas que estão feridas e não deixam ser curada. Não permite muitas vezes que o Senhor Jesus venha libertá-lo. Mas, quando falamos aqui do bico da águia, estamos falando dos nossos lábios, a nossa boca para entoar louvores ao Senhor nosso Deus. Então estamos falando da adoração, de adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás. Então, a finalidade do Senhor criar, né, dar sua vida pelo um povo, foi para que esse povo pudesse o adorá-lo a Ele. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não anda procurando quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é mais bonito, quem é mais... Não, Deus procura adoradores. Então a nossa boca tem que estar sempre preparada para louvar ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer aqui pelo um presente que eu recebi, que na hora eu nem me toquei assim da preciosidade que era. É um CD que nós recebemos. Alguns irmãos receberam. Com quantos hinos que é mesmo na harpa? 250. Porque está difícil, porque quando eu chego num ponto lá, aí ele volta do começo, então, mas uma preciosidade. Um CD com nem sei quantos hinos é da harpa, mas muito lindo. E aquilo parece que descansa, né? Faz com que você voe também ali no pensamento, adorando ao Senhor nosso Deus, dirigindo o nosso carro, ou em qualquer lugar que esteja. Porque se a gente não colocar o louvor, vem outro louvor lá, e quer se apoderar da nossa mente. Então, irmãos, o louvor, a adoração, só o Senhor é digno de recebê-lo dos nossos lábios. A águia agora com as unhas novas, não fala do medo. Uma águia sem unha, ela não caça nada. Mas as unhas está falando da coragem do cristão. Então o crente, como águia, ele tem que ser corajoso. Foi isso que Deus falou para... Olha, eu não contei não, mas dizem os historiadores que tem 365 versículos na Bíblia. Dizem, tá? Mas sei que tem bastante. A palavra não temas. Não temas. Seja corajoso. Não temas. Porque isso para cada dia nós temos uma mensagem dessa. Não ter medo. Não temer. Porque a primeira coisa que o inimigo faz, irmãos, é colocar medo. Tem pessoas que têm medo de tudo. Medo assusta. Hoje, misericórdia. As pessoas muitas vezes têm medo de tudo. E sabe que os dias não é fácil. É assalto daqui, assalto dali, batida dali, batida de lá. Você liga o jornal, tem um canal de televisão aí, um programa aí, se você conseguisse espremer na tela, saía sangue, né? Então, irmãos, temos que ter as unhas da águia. Temos que ser corajosos. Então a águia, com as suas unhas, ela vai lá, atraca a sua presa e ali ela não solta mais. Então o cristão tem que ter essa coragem e partir para a luta, abraçar os seus sonhos e correr atrás. Então, irmãos, essa é a segunda. Aqui nós vemos outra característica aí, que a águia agora renovada, ela tem em si. Então, todos nós que queremos ser reformados, renovados,
devemos ter essas características. Se temos aí um bico estragado, unha estragada, penas estragadas, nessa noite, nós precisamos pedir para que o Senhor venha fazer essa limpeza nas nossas vidas. Amém? Amém. E por último, irmãos, nós precisamos das penas, novas penas, para podermos voar. Isso fala dos pensamentos. Todo problema que muitas vezes nós vamos enfrentar, que enfrentamos ou que surgem, sabe onde primeiro ele ataca? Na mente, é no pensamento. Problema, ele ataca a mente. E depois da mente, aí ela vai dando os impulsos, entendeu? E vai paralisando. É interessante. A mente. Eu lembro uma vez, aconteceu comigo duas vezes, que eu perdi o controle. Uma quando o meu irmão faleceu, eu estava dirigindo e eu perdi o controle das pernas, né? Porque ali o impacto ali, eu fiquei com aquele medo do que tinha acontecido. E outras vezes, quando eu estava levando o meu filho para o médico, que ele tinha se queimado, ele olhava para mim com a barriguinha toda queimada e dizia: papai, não deixa eu morrer. Rapaz, aquilo, eu perdi o controle, entendeu? Porque se olhar para um filho seu, eu não sabia o tamanho da queimadura, e ver que ele dizendo que, pedindo para não deixar ele morrer, olha, só que passa isso, você sente. Naquele momento, eu fiquei paralisado, e eu vi o carro devagarinho entrando debaixo de uma carreta, ainda bem que tinha os grampos, e eu não conseguia parar o carro, sabendo que estava ali, eu não conseguia pisar o pé no freio. Medo, tá? O medo de que o meu filho, de fato, ali estivesse morrendo. Medo. Então o medo, ele paralisa, tá? Mas nós vemos que tudo começa pelo pensamento. Através do pensamento, aí distribui para o nosso corpo inteiro. Isso é normal, quando a pessoa passa um susto bem grande, tem um medo bem grande, e ele toma atitudes que você... Como que aconteceu isso? Foi o pensamento dele que elevou a uma tal forma, distorceu, que a pessoa passou a agir fora do controle. Então, irmão, nós precisamos colocarmos o nosso pensamento. E se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e tudo se fez. Então, irmão, nós devemos pensar nas coisas que estão em cima, e não nas que estão na terra. As que estão na terra, com certeza, é alimento de urubu. Mas os que estão olhando para cima, estão esperando o maná, que com certeza o Senhor Jesus vai mandar para o seu povo, para a sua igreja. Então, irmão, vamos guardar no nosso coração. Lembrarmos que o diabo, ele quer que nós venhamos agir como urubu. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Nós não podemos agir dessa forma. Devemos agir como a águia. Devemos buscar as alturas nas tribulações, para do outro lado da tempestade, acima das nuvens, podermos sermos, eu diria que, acalmado, tranquilizado, tá? Pela esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Quando vier a tentação, a adversidade, você pense: eu sou águia, eu não sou urubu. Eu quero fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e assim eu tenho certeza que nós seremos mais do que vitoriosos. Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra aqui para o nosso bom pastor Donizete.